Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui da Talk, aqui no canal do YouTube. Então, até que enfim a gente conseguiu fazer esse canal aqui para vocês e espero que vocês gostem bastante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like no vídeo. Espero que a gente possa contribuir bastante para a evolução dos estudos de inglês de vocês. Vai ser um prazer para a gente esclarecer dúvidas, talvez ir além em alguns assuntos que vocês achem que precise, sugestões também de vídeo, próximos tópicos. Fiquem à vontade de deixar aqui nos comentários. Bom, hoje a gente vai começar com um tema, então para estrear aqui o canal, vai ser um tema que é como eu costumo dizer, desde aluno básico até aluno avançado, erra esse tema sempre. Talvez você seja um aluno iniciante que está começando agora os estudos de inglês, talvez você seja um aluno que já estuda há um tempo, mas que ainda tem uma certa dúvida. E qual é o problema de errar com isso, de errar com essa temática exatamente que a gente vai falar hoje? O problema disso é que, como ele é um assunto básico, quando a gente erra uma coisa básica, acaba ficando feio, acaba ficando um pouco mais pesado errar alguma coisa básica na língua do que errar um conteúdo de avançado, concordam? Pois é. Então, é exatamente isso que acontece. Muitas vezes as pessoas erram esse assunto básico e acaba fazendo com que te crie insegurança, crie um pouco de vergonha, porque você tem medo de errar, né? O medo de errar faz a gente ter vergonha, ficar com aquele pisando em ovos na hora de falar. Então, é uma hora agora da gente quebrar tudo isso e tentar reestruturar. Talvez você tenha aprendido de uma forma, talvez você tenha aprendido há muito tempo e queira revisar, então agora é o momento. E qual temática é essa? Então aqui eu coloquei a lição 1, então é o vídeo 1 do canal. Qual temática a gente vai falar hoje? A gente vai falar do Simple Present. O Simple Present, ele é muito usado na língua inglesa porque a gente acaba usando todo dia, né? Então eu costumo dizer que é como se fosse uma tríade que a gente tem na língua inglesa, que é o presente, o passado e o futuro. Tendo esses três tempos verbais, parênteses aqui, e o que é um tempo verbal? É quando eu consigo colocar uma ideia de tempo numa ação. Então, por exemplo, eu faço presente, eu farei futuro, eu fiz passado. Isso é o que a gente chama de conjugação verbal. As três conjugações verbais principais da língua inglesa são exatamente essas: presente, passado e futuro. Eu conseguindo dominar essas três estruturas, eu consigo me desenvolver muito bem em inglês, falando de coisas que eu fiz, meus projetos futuros e da minha vida no dia a dia, da minha rotina. E aqui é justamente que entra o Simple Present. O Simple Present, ou Present Simple, tanto faz, você pode escolher como você prefere chamar, ele é baseado em 4 coisas principais, em 4 motivos principais do porquê eu utilizaria, que são hábitos, fatos, ideias e likes and dislikes, que são coisas que eu gosto ou coisas que eu não gosto. Então eu vou dar um exemplo de cada um para vocês terem uma ideia de quando eu vou usar cada um deles. Habits, os hábitos. Então, coisas que eu faço diariamente. Eu acordo, eu tomo banho, eu vou trabalhar, volto para casa, coisa do dia a dia. A gente usa o tempo todo. Fatos, né? Então, fatos. A Terra é redonda. É um fato, é um fato. No verão é calor, é um fato. No inverno é mais frio, é um fato. Ideas. Então, ideas são coisas que, talvez coisas gerais. Então, o litoral do Brasil é lindo. Eu trabalho todo dia. Eu trabalho em uma empresa. São ideias, são coisas do dia a dia. E likes and dislikes, coisas que você gosta e que você não gosta de fazer. Por exemplo, I don't like Japanese food. Eu não gosto de comida japonesa. Por que eu usaria o Simple Present para registrar isso? Porque hoje eu não gosto de comida japonesa, ontem eu não gostava e amanhã, provavelmente, eu continuo não gostando. Então, são coisas fixas, são situações fixas. Tudo bem? Então, primeiramente, esse conceito, né, do por que é isso? O que é o Simple Present? Agora, tendo em mente essas 4 funções do Simple Present, a gente pode continuar aqui nossa aulinha. Então, primeira coisa, o Simple Present, como eu já disse, ele é um tempo verbal. Um tempo verbal que é o que vai modificar a minha ação, para ela ocorrer no presente, no futuro ou no passado, por exemplo. Todo tempo verbal, quando vocês forem aprender tempo verbal na língua inglesa, a gente tem que pensar o seguinte: todo tempo verbal, ele vai ter 3 formações. Ele vai ter affirmative, negative and questions. Então, ele vai ter as 3 formas do verbo que a gente pode se comunicar. Ou seja, quando eu falo afirmando alguma coisa, negando, ou eu faço uma pergunta com aquilo. Olha só, o Simple Present, hoje a gente vai focar especificamente no affirmative. Ou seja, como eu posso afirmar, como eu posso contar coisas no affirmative. Ela é extremamente importante.
E por ser extremamente importante, é onde a gente tem que prestar bastante atenção, porque tem alguns detalhes que fazem toda a diferença entre o errar e o falar corretamente. Vamos ver esses detalhes. Here, I brought to us some actions. Eu trouxe algumas ações aqui pra gente. Então, primeiro, eu tenho wake up. Wake up. Algumas vezes eu vou pedir para vocês repetirem comigo, porque isso ajuda a gente a destravar aqui várias coisas da nossa pronúncia, ajuda a gente a memorizar pelo som também. Então, sempre que vocês puderem, pausem o vídeo, repitam. Se precisar, voltem, repitem de novo. Eu acho que é um exercício super bom. Então, wake up, acordar. Have breakfast, tomar café da manhã. Brush your teeth. Brush your teeth. Escovar os dentes. Exercise or workout. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso falar exercise or workout. Take a shower. Get dressed. Go to work. Go to work. And cook. Cook. Watch TV. Go to bed. Go to bed. Or go to bed. Go to work. Go to bed. Os dois são possíveis? Os dois são possíveis. Então você vê como você prefere pronunciar, né? Os dois são possíveis. Take a shower, get dressed, go to work, cook, watch TV, go to bed. Tudo bem? Então, olha só, a gente teve aqui 10 verbos, que são verbos principais, são coisas que provavelmente a gente faz todo dia. Eu dei uma olhadinha. Alright. A gente vai trabalhar com esses verbos para pensar como essas pessoas, cada uma dessas pessoas aqui vai utilizar esse verbo. Então, primeiramente, vamos relembrar o que quer dizer cada um desses aqui? Então, olha só. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It. Olha só como o it é bem leve. It, ele é para coisas ou animais. Certo? Ideias, coisas, animais. A gente vai falar um pouquinho mais do it futuramente, para quem ainda tem um pouco de dúvida de como usar, mas algo que é muito importante. O it, ele é só para singular. Todos esses aqui que eu estou marcando agora, eles são só para singular. E o restante, Érica? O restante é para plural. Então, olha só, a gente tem 3 para plural e 5 para singular. Pois é, vamos prestar atenção. Olha só, eu tenho 2 you. Tenho 2 you. O primeiro you, como eu falei, todos esses de cima são singular. O primeiro you é você. E o segundo you? É vocês. Então faz diferença. Então vamos repassar? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, animais, coisas, sempre no singular, objetos, we, nós, you, aqui já não é você, é vocês. And they, eles. E aí muita gente me pergunta, Érica, mas como eu vou saber que o you é você, vocês? Pois é, a gente não consegue saber simplesmente pelo verbo, porque ele é igual, né? Então, o you, o verbo para o you singular e o plural é igualzinho. Então, como a gente vai saber? Pelo contexto, tá? Pelo contexto que você vai conseguir diferenciar. Se vocês repararem, em séries eles vivem fazendo piadinha sobre isso. Ah, você tá demitido. Aí todo mundo começa, não acredito. Não, não é vocês, é só você. Né? Então, várias vezes você observa isso. Vocês estão convidados para a festa. Não todo mundo, só você. Então, realmente, é só pelo contexto. Tudo bem? Alright. Então, agora que a gente repassou, a gente conseguiu saber qual é qual, quem é quem aqui, a gente vai para o segundo tópico, que é diferenciar. Esses 3, como eu falei, o he, she, it, eles são como se fosse um grupo, né? Eles são uma bolinha só. He, she, it. A gente vai chamar eles de terceira pessoa do singular. Essa terceira pessoa do singular, esses 3, eu sempre digo que eles são os 3 chatos da língua inglesa. Eles são chatos. Por quê? Porque eles sempre pedem coisas a mais. Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu tenho um verbo, uma ação, essa minha ação, ela vai ganhar um S no final, quando eu estiver falando do he, she, it. Ele, ela, ou isso, esse, aqui, né? Um objeto. Então, quando eu estiver falando desses 3, eu vou precisar adicionar um S ao final do verbo. E o que é esse S? Então, primeiro detalhe, a gente precisa dissociar essa ideia do S na língua inglesa com S de plural que a gente usa no português. Então, esse S, como vocês podem ver, ele está sendo usado para ele, ela, né, he, she, it, ou seja, não tem nada a ver com plural. Ele está sendo usado por 3 pessoas do singular. Então, o S, no final do verbo, ele vai ser usado como conjugação. Não tem nada a ver com plural.
ele é uma conjugação do meu verbo. O que isso quer dizer? Vamos ver de forma prática agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que wake up, isso aqui é uma ação de acordar. Wake up, wake up. Wake up, ele vai ganhar um S, que vai fazer com que ele fique she. Aqui eu tenho uma menina, então she wakes up. Alright? She wakes up. Olha só o que a gente fez. A gente adicionou um S para mostrar. E isso aqui é a conjugação. Isso aqui é a conjugação do meu verbo. Então, como assim conjugação, Érica? Pois é, assim como eu falo, eu acordo, você acorda, eles acordam, nós acordamos. Olha só como o verbo vai mudando de pessoa para pessoa, não é? Pois é. Quando eu faço isso no inglês, coloco S, eu estou conjugando o meu verbo, eu estou falando que ela acorda. Percebe como ele é importante? Então, ele é um Szinho, mas ele é muito importante. Então, a gente não pode deixar de lado só porque ele é uma letra. O que acaba acontecendo, como eu falei, muitas pessoas, esse é um dos erros principais de alunos, de iniciante até de avançado. Porque, é só um S, esqueci só um S. Não é só um S. Essa é a conjugação do meu verbo. Falando em filmes de novo, é algo que também é muito comum, por exemplo, sempre que eles querem mostrar que uma pessoa não teve acesso à escola, não foi para a escola, a gente acaba percebendo que eles fazem o personagem errar coisas básicas, tipo essa, né? Então, ele falaria, por exemplo, de uma forma errada, she wake up. Então, esse erro é um erro grave, tudo bem? Considerado um erro grave porque é justamente uma matemática muito básica para a gente errar assim a torta direita. Não pode. Então, aqui a gente tem o she wakes up e aqui eu tenho o have breakfast. O have breakfast, quando a gente vai para o he, she and it, ele vai mudar um pouquinho. Ele vai virar has. Pois é, porque o verbo have, ele é um verbo especial. Então, ele não é normal, né? Pela normalidade, a gente colocaria um Szinho aqui, ficaria haves, mas fica super feio. Então, na verdade, a língua inglesa utiliza has pro he, she and it. Então, ficaria she, se a gente fosse falar dela novamente, né? She has breakfast. She has breakfast, alright? Então, olha só. Minha frase está perfeita, afirmativo, certinho, mudei meu verbo, de acordo com a minha pessoa, e é isso, perfeito. Vamos para o próximo, o que a gente tem aqui? Pois é, assim como a gente muda para o he, she and it, a gente vai manter o verbo normal, igualzinho a gente encontra na forma infinitiva dele, né, na forma natural do verbo, a gente vai manter da mesma forma. Então, I, you, we, you, plural, and they, eu, você, nós, vocês, eles, o verbo vai ficar igualzinho. Como assim vai ficar igualzinho? Pois é, I wake up, you wake up, they wake up, we wake up, you wake up. Percebe? Não mudou nada. I have breakfast. They have breakfast. You have breakfast. Não mudou absolutamente nada, porque a gente está falando do presente, de novo, né? Simple present, na forma afirmativa. Então, meu verbo ficou estático. Ele só vai mudar nessas 3 pessoas aqui. Isso é muito importante. Então, se você ainda não sistematizou esse tipo de informação, pega seu caderno, escreve lá bonitinho, faz novamente essa parte de quem é quem, repassa, e lembre-se, he, she and it vai adicionar o Szinho no final do verbo. Sempre o S, aí que vem a pergunta. Pois é, a gente viu esse caso especial do has, é um caso especial, mas a gente também tem uma outra regra, que é uma regra dos casos especiais. Olha só o que vai acontecer. Os casos especiais para o he, she and it, lembrando, só para esses 3, tudo bem? Os casos especiais são os seguintes. Primeiro, verbos terminados em SS, CH, SH, X e O. Quando a gente tem um verbo que termina com essas letrinhas aqui, a gente não pode simplesmente colocar o S, a gente vai colocar o ES. Por quê? É uma questão fonética da língua inglesa. Então, a gente não consegue emendar um S no som. A gente precisa de um som de vogal, que na verdade é o E, antes desse S. Então, isso aqui, em termos práticos, vai virar isso aqui, olha só. I, you, we, they, watch. Percebe? O verbo ficou igualzinho. He, she, it, watches. Watches. Colocou ES. E vai ter um som? Sim, o som acaba mudando um pouquinho também. I watch, he watches. I, you, we, they discuss. Discuss. He, she, it
discusses. Olha como muda. Pois é, o E inclui totalmente o som dele aqui. Discusses. I, you, we, they, go. He, she, it, goes. O som aqui não tem nada de goes, de goes, de goes, de guis, não. É goes, como se fosse gol. O time fez um gol, o time fez 2 goals. E um terceiro exemplo que eu trouxe aqui, né? Washes, né? Então, I wash, he washes, she washes, que é o lavar. E o último verbo, fix. O fix é o verbo arrumar no sentido de consertar, né? Então, quando eu conserto alguma coisa em casa, I fix. I fix, they fix, we fix, he fixes, she fixes, it fixes. Alright? Olha só como o som mudou. Então, volta aqui o vídeo se precisar um pouquinho, repete, porque isso vai ajudar a gente a destravar bastante essa parte de pronúncia. Então, vamos repassar os verbos. Pois é. Watch, watches. Discuss, discusses. Go, goes. Wash, washes. Fix, fixes. Então, aqui eu tenho watch, assistir, discuss, discutir, go, ir, wash, lavar, fix, consertar. Pois é, e a gente tem então esse primeiro caso especial e tem um segundo caso especial, que é o caso do Y. Olha só, o Y, ele é bastante especial na língua inglesa, tá? Então, vários momentos a gente vai perceber, poxa, o Y, ele tá sempre com um detalhe, sempre uma coisa a mais. Então, verbos que terminam em Y, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo do play, que é o tocar, jogar, praticar um esporte, é o play. Tocar um instrumento, I play the piano, I play football. Esse é o play, muito usado, a gente acaba usando bastante. E o verbo study, que a gente também acaba usando bastante, inclusive para você que está estudando inglês, né? Então, olha só, o play e o study. Vou usar os dois de exemplo. Os dois terminam em Y, é isso que os dois têm de comum, em comum. Aqui, Y, Y. Só que antes do Y, aqui, a gente tem uma vogal. Eu tenho A. Vamos guardar essa informação. Pois é. E aqui, antes do Y, tem um D, uma consoante. Então, olha só o que eu tenho aqui. Vogal mais Y. E aqui eu tenho uma consoante mais Y. Quando eu tiver uma vogal mais o Y, a vogal, lembra disso, a vogal é legal. Ela deixa o Y ficar. Ela fala, Y, fica aí. Pode ficar. E a vogal vai fazer com que o Y, ele só acrescente o S, ou seja, a gente volta lá para a regra geral, para o he, she, it. Então, lembrando, novamente, vou até escrever aqui, né? Isso ocorre, então, caso especial 2, para he, she, it. Então, novamente, tá? Não estamos falando das outras pessoas, é só para esses três. Lembra que eu falei que são os três chatos? É só com eles. As coisas diferentes são só com eles. Então, se eu estiver usando o verbo play, e eu quiser falar sobre o she, né? Então, she plays the piano. He plays football. Alright. Então, she plays the piano. I have here S, tem um Szinho e tem outro Szinho. E por que que esse S, então, foi acrescentado? Porque antes do Y tem uma vogal. A vogal, então, novamente, mantém o Y e eu só adiciono o S. E se tiver uma consoante, isso vai acontecer também? Não. A consoante, ela tende a expelir, ela quer tirar o Y. Ela não gosta do Y. Então, novamente, para o he, she, it, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar o Y e vamos trocar por IS. Então, vou trocar o Y por IS. Como assim? Pois, por que 3 letras? Pois é, exatamente. Então, eles são repelentes, tá? Eles se afastam. Então, a consoante, por exemplo, no study, se eu estivesse falando de outra pessoa, ficaria normal. I study. I study English. Right. Agora, no he, eu vou colocar até o D, não copio o Y, eu vou colocar o IES, he studies English. She studies, it studies, mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porque a gente está falando do he, she and it. E antes do Y, eu tenho uma consoante. Então, novamente, a vogal mantém o Y e a consoante espelha o Y, fazendo com que troque por IES. Tudo bem? Certinho? Então, pessoal, aqui a gente falou um pouco das regras gramaticais. Como eu falei, é algo que não é nada orgânico para a gente, não é nada natural.
É muito artificial pra gente, é muito diferente da realidade que a gente tem no português, que é a nossa primeira língua. Então, o que a gente precisa fazer? Sistematizar. Então, o que eu sugiro? Que você sempre tenha um caderno, que você anote as coisas, porque muitas vezes a gente tá aí, né, com um monte de informação na internet, aqui no YouTube, e nem sempre a gente consegue dar a atenção necessária, ou então revisar. A partir do momento que você consegue anotar aquilo, você consegue revisar com uma certa frequência, e isso é que vai fazer você realmente memorizar e conseguir aplicar isso no dia a dia. Então, aqui, se a gente fosse pensar, né, em todos os verbos que a gente mostrou aqui no comecinho, eu vou voltar lá e a gente vai falar, pensar um pouco como ficaria esse som, essa pronúncia com o he, she and it. Para relembrar, se eu estivesse falando do I, you, we and they, ficaria igual, certo? Ficaria igual. I wake up, you wake up, we wake up, I have breakfast, you have breakfast, they have breakfast, you have breakfast. I brush my teeth. Aqui eu mudaria o my, certo? Então, não escovo o dente de outra pessoa, escovo os meus dentes. I brush my teeth. I exercise. I work out. You brush your teeth. You exercise. You work out. We work out. We brush our teeth. A gente vai ter uma aulinha também que a gente vai falar um pouco, né, dessas ideias de meu, seu, nosso. I take a shower. We take a shower. They take a shower. You take a shower. I get dressed. I get dressed. Get dressed é o se vestir. You get dressed. They get dressed. Então, ficou igualzinho. I go to work. You go to work. I cook. You cook. We cook. They cook. I watch TV. You watch TV. We watch TV. I go to bed. We go to bed. And they go to bed. Pois é, então essa é a realidade do I, you, we and they, em que a gente não modifica nada, o verbo fica igualzinho. Agora vamos pensar como ficaria para o he, she and it. She brushes her teeth. He brushes his teeth. It brushes its teeth. She exercises. She works out. One before. She wakes up. He wakes up. It wakes up. She has breakfast. Vamos relembrar então que aqui tem um verbo especial. She has breakfast. He has breakfast. It has breakfast. She gets dressed. He gets dressed. He takes a shower. She takes a shower. It takes a shower. She goes to work. Aqui também, vamos relembrar, terminou em O, a gente vai adicionar o ES. She goes to work. He goes to work. It goes to work. And cook. O cook, ele termina em K, mas ele vai ser a regra geral, certinho. Então, she cooks. He cooks. It cooks. Terminou em CH. She watches TV. He watches TV. It watches TV. I go to bed. She goes to bed. He goes to bed. It goes to bed. Perceberam, então, como mudou? Pois é, só de eu fazer isso, de eu colocar esse S, ES, eu estou conjugando o meu verbo. E quando eu faço para o I, you, we, you and they, quando eu faço para eles, o que acontece? Quando eu faço para eles, é simplesmente colocar o meu verbo da forma que ele está. Se eu colocar o meu verbo exatamente como ele está, eu estou colocando, eu já estou conjugando o meu verbo. Então, não tem diferença nenhuma na escrita, mas ele já está conjugado. Quando a gente vai precisar se preocupar, então, he, she and it. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal. A gente está querendo postar aqui toda semana um vídeo novo, com bastante informação, com coisas úteis para vocês. Vocês consigam aí trilhar um caminho bem legal no estudo da língua inglesa. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Então, ative o sininho também para receber as notificações quando tivermos vídeos novos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.